Olá a todos, gostaria de estar cumprimentando a todos, que Deus venha abençoar a tua vida e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, porque somente Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. Quero estar pedindo para quem estiver assistindo esse vídeo, se puder estar dando uma força, se inscrevendo no canal, para estar nos ajudando. Que Deus venha abençoar a tua vida. Quero estar compartilhando uma mensagem. Que Deus venha te guiar a cada dia. Então, eu gostaria de estar falando um pouco da vida eterna. É algo que muitas das vezes nós não se preocupamos, porque nós, muitas das vezes, nós só se preocupamos com esta vida. Mas só que Deus, Ele tem algo grandioso para nós, além desta vida. E muitas das vezes nós se preocupamos somente com esta vida. Então eu quero estar falando um pouco da vida eterna. É onde todo o cristão, todo aquele que conhece a Bíblia, todo aquele que conhece a palavra de Deus, tem que se preocupar. Esse mundo, ele cada dia mais a tendência é piorar, e cada vez mais a tendência é daquele que serve a Cristo vai ser mais perseguido, e nós temos que se apegar mais a Deus, buscar Ele enquanto há tempo, porque é só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode nos livrar deste mundo corrompido. E lá em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele enviou Jesus porque Ele tem um grande lugar para nós, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter angústia, onde não vai ter doença, onde não vai ter guerra, onde não vai ter corrupção. Então este lugar é o que Deus preparou para nós. Deus quer salvar todas as pessoas. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13 vai dizer assim, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então Deus, Ele tem a vida eterna para nós, mas nós temos que permanecer, nós temos que ficar firme no Senhor. Nós temos que cada dia mais fugir do sistema deste mundo, porque a cada dia que passa, a vinda de Jesus Cristo está mais próximo. Em João capítulo 17, versículo 3 vai dizer assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus, Ele tem algo grandioso para nós, mas nós temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Em Romanos capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim, Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Então que nós viemos buscar esse Deus, que nós viemos ficar firme no Senhor, porque Jesus está às portas.
e nós vamos viver a eternidade com Ele. Isso é a esperança do cristão. Isto é o que faz o cristão ele permanecer firme nos caminhos do Senhor, quando ele tem uma convicção da tua salvação, quando ele tem a certeza para onde ele vai e quando ele conhece o Deus que ele serve, o Criador dos céus e da terra. E ele tem a certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. E que Jesus ele está vivo, que está à destra do Pai, esperando aquele dia para buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para encontrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que breve virá. Em João capítulo 10, versículo 27, 28, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha só como que Deus ele é tremendo, como Deus ele é fiel, como Deus ele nos ama. Então, Deus enviou seu Filho para nós termos a vida eterna, para através daquele sacrifício na cruz do Calvário, nós venha ter a vida eterna, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma alegria de comunhão plena com o nosso Senhor, com o nosso Criador. João capítulo 6, versículo 39 e 40 vai dizer assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo. Em João capítulo 3, versículo 36 vai dizer assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então olha só a importância de nós crermos no Senhor Jesus, de nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus, porque Ele vai nos livrar da ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em 1 João capítulo 2, versículo 25 vai dizer assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então Deus ele é tremendo. Deus ele é poderoso e é só Ele que pode nos salvar. É só Ele que pode mudar a nossa vida. Então que nós viemos permanecer firme no Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Deus é fiel. Então que nós viemos aceitar a Cristo, que nós viemos permanecer nele. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 vai dizer assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então olha só como que a palavra de Deus ela é tremenda.
e ela é séria. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 vai dizer assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então que nós viemos cada dia mais deixar as coisas deste mundo, não se apegar, não deixar sentimentos ruins tomar conta do nosso coração. Então que nós viemos procurar agradar a Deus, fazer a vontade dele e cada dia mais desapegar deste mundo. Então se o nosso coração estiver aqui nesse mundo, o nosso tesouro está aqui. Mas se o nosso tesouro está no céu, se o nosso coração estiver no céu, o nosso tesouro também está lá. É o que Deus preparou para nós. É o que Deus preparou para nós. João capítulo 6, versículo 27 e 29 vai dizer assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai. Deus o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Deus é fiel. Deus é fiel. Judas capítulo 1, versículo 20 e 21 vai dizer assim, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo o leve para a vida eterna. Olha só como que Deus ele é maravilhoso. Então nós temos que permanecer no Senhor. Em Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3 vai dizer assim, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mateus capítulo 25, versículo 46 vai dizer, e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 e 25 vai dizer assim, e eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouviram viverão. A vinda de Jesus está mais próximo do que nunca. Não somente no arrebatamento, porque muitas das pessoas esperam lá pelo arrebatamento, mas Jesus ele pode vir a qualquer momento através de um acidente, através de uma doença. Então a gente não sabe o nosso dia. Até onde Deus ele permite que nós viva ainda neste mundo. E Deus ele tem recolhido vários servas dele. E por isso que nós temos que se preparar todos os dias. Todos os dias nós temos que se humilhar. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelas nossas falhas, porque nós falhamos todos os dias.
Então que Deus ele venha abençoar você, que Deus venha direcionar, porque somente Ele pode salvar. Somente Jesus, é só Ele. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus abençoe a tua vida. Quero fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, direciona, Pai, cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha direcionar os passos de cada um. Que nós viemos glorificar o Teu nome, que nós viemos adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Porque a Tua palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Meu Deus, que nós viemos ser luz no mundo, sal da terra. Então, meu Deus, abençoa cada um, direciona, venha abrir a mente, que venha entender, Pai querido, essa vida eterna, o que o Senhor preparou para nós, o que está preparado para nós, Pai. Senhor, direciona, que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, meu Deus, que nós venhamos entender mais, Pai querido, a vida eterna. Que nós vamos ter esse desejo de estar com o Senhor. Então direciona cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém.